A história de um dos homens mais fortes que já pisou na terra começa com uma promessa divina em meio à opressão. Israel vivia sob o jugo pesado dos filisteus e o clamor do povo por um libertador subia aos céus. Um anjo do Senhor trouxe a notícia de que um menino seria consagrado para quebrar essas correntes. As instruções eram claras. O menino deveria viver sob o voto nazireu, um pacto de pureza e obediência. Desde a infância, Sansão demonstrava que não era uma criança comum, carregando uma energia vibrante. Enquanto crescia, ele via a injustiça sofrida por seu povo e sentia o fogo do propósito arder em seu peito. O segredo de sua força não estava nos músculos, mas no símbolo visível de sua consagração, seu cabelo. Ao atingir a maturidade, o Espírito do Senhor começou a se manifestar através dele de forma avassaladora. Certa tarde, caminhando pelas vinhas de Timna, o perigo saltou das sombras, com um rugido ensurdecedor. O animal era uma fera indomável, mas Sansão não recuou, sentindo uma força sobrenatural percorrer seus braços. Em um combate corpo a corpo que desafiava a lógica humana, ele dominou a criatura feroz. Ele rasgou o leão como se fosse um pequeno animal, deixando para trás apenas o silêncio da vitória. Tempos depois, ele encontrou algo surpreendente dentro da carcaça do animal: mel puro e doce. Desse evento, nasceu o famoso enigma que ele propôs aos filisteus durante um banquete de casamento. A traição dos convidados, que usaram sua noiva para descobrir a resposta, acendeu a fúria do juiz. Sentindo-se enganado, Sansão decidiu que os filisteus pagariam um preço alto por sua desonestidade. Ele capturou 300 raposas e elaborou um plano audacioso para devastar a economia inimiga. Amarrando tochas acesas entre as caudas dos animais, ele as soltou nos campos de trigo prontos para a colheita. O fogo se espalhou como uma onda de destruição, consumindo olivais, vinhas e celeiros inteiros. Os filisteus, vendo suas riquezas transformadas em cinzas, juraram vingança contra o herói de Israel. Um exército de 1000 homens foi enviado para caçá-lo, cercando Sansão em um desfiladeiro rochoso. Mesmo amarrado por seu próprio povo para evitar uma guerra, Sansão não se sentia intimidado. Quando os filisteus gritaram em triunfo ao vê-lo preso, o Espírito de Deus desceu sobre ele com fúria. As cordas caíram como fios de linho queimados e Sansão se viu cercado por inimigos sedentos de sangue. No chão seco do vale, ele avistou uma queixada de jumento fresca, sua arma improvisada para o milagre. O herói avançou contra os 1000 soldados, movendo-se com uma velocidade e força sobre-humanas. A cada golpe, um grupo caía, transformando o Vale de Leí em um cenário de vitória impossível. Ao final do dia, apenas um homem permanecia em pé entre os despojos da guerra. Consumido pela sede, ele clamou ao Senhor, e uma fonte de água jorrou milagrosamente da rocha. A fama de sua invencibilidade se espalhou, e os portões da cidade de Gaza tentaram aprisioná-lo em vão. Sansão simplesmente arrancou os portões das dobradiças, rindo da tentativa inútil dos filisteus. Ele subiu a montanha, levando o peso de uma cidade nas costas, demonstrando seu desprezo pela força inimiga. Contudo, a maior batalha de Sansão não seria travada com espadas, mas com o desejo de seu próprio coração. No vale de Soreque, ele avistou Dalila, uma mulher cuja beleza escondia uma armadilha mortal. Sansão se apaixonou profundamente, sem saber que os príncipes filisteus já haviam subornado seu novo amor. "Diga-me onde reside sua força",
Ela implorava todas as noites com uma voz doce e manipuladora. O herói começou a brincar com o perigo, dando respostas falsas para testar a lealdade dela. "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão", ela gritava, apenas para vê-lo quebrar as cordas como se fossem nada. A cada tentativa frustrada, o cerco emocional de Dalila se tornava mais apertado e cruel. "Como você pode dizer que me ama se o seu coração não está comigo?" Ela o pressionava sem descanso. O cansaço mental de Sansão atingiu o limite e ele sentiu o peso de esconder seu segredo sagrado. Em um momento de vulnerabilidade total, ele finalmente abriu sua alma e entregou o mistério de sua vida. "Se cortarem o meu cabelo, minha força se retirará e eu serei como qualquer outro homem." Sabendo que finalmente tinha a verdade, Dalila fez com que ele dormisse em seus joelhos. Ela chamou um homem para realizar o ato que quebraria o pacto eterno com o Criador. As 7 tranças de sua consagração foram cortadas e caíram silenciosamente sobre o tapete. Quando Dalila gritou o aviso final, Sansão acordou pensando que se livraria como das outras vezes. O texto sagrado diz que ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Os filisteus avançaram com ferocidade, celebrando a queda do gigante que tanto os assombrou. Em um ato de crueldade extrema, eles furaram os olhos do homem que outrora via através do espírito. Cego e acorrentado, ele foi levado para a prisão de Gaza, o lugar de sua maior vergonha. Lá, ele foi colocado para girar um moinho de pedra, realizando o trabalho de um animal de carga. O som das correntes arrastando no chão era a única trilha sonora de seus dias de escuridão e arrependimento. Ele lembrava de cada glória e de cada erro, enquanto o suor misturava-se às lágrimas em seu rosto. Contudo, na quietude do cárcere, a misericórdia de Deus começou a agir de forma invisível. Os filisteus, orgulhosos, organizaram um grande festival para honrar seu deus falso, Dagon. "Tragam Sansão para que nos divirta!" gritavam os príncipes, embriagados de soberba. O herói foi retirado da cela e levado para o centro do templo, sob os olhares de milhares de pessoas. A zombaria era ensurdecedora, mas Sansão mantinha o foco em algo que ninguém mais podia ver. Ele pediu ao jovem que o guiava para colocá-lo entre as 2 colunas principais de sustentação. Apoiado nas bases do templo inimigo, Sansão respirou fundo e elevou sua alma em oração. "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez." Ele não pedia apenas por vingança, mas pela chance de cumprir sua missão final de libertação. Com um esforço que parecia mover as próprias fundações da terra, ele empurrou as colunas com toda a sua alma. O som do mármore se partindo silenciou a multidão, que olhava horrorizada para o teto que começava a ceder. "Morra eu com os filisteus!" gritou Sansão, enquanto a estrutura monumental vinha abaixo. O templo de Dagon desmoronou em uma avalanche de pedras, enterrando a soberba dos opressores. Naquele último ato de coragem e entrega, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida anterior. Seu sacrifício não foi o fim, mas o recomeço de uma nova esperança para o seu povo. Os irmãos de Sansão vieram buscar seu corpo para sepultá-lo com as honras de um juiz de Israel. Ele foi enterrado entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá, descansando em paz finalmente. A saga de Sansão permanece como um lembrete de que a força física é passageira, mas a fé pode restaurar o que foi perdido.
suas falhas humanas não apagaram o brilho do propósito divino que ele carregava em seu sangue. A história nos convida a olhar para além das nossas próprias fraquezas e confiar naquele que nos dá força real, Deus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar em nosso canal. Se inscreva também e ative o sininho para ficar por dentro de quando vai sair o próximo vídeo. Que Deus abençoe e até a próxima!